Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E nesse tutorial de hoje, nesse vídeo, eu vou explicar para vocês um pouco sobre planilhas eletrônicas, mais um pouco sobre planilhas eletrônicas, sobretudo as fórmulas, que na minha opinião, ali juntamente com gráficos, é uma das principais funções das planilhas eletrônicas, se não as principais, as fórmulas e os gráficos, né? E eu acredito que é para isso sim que elas foram criadas. Claro que existem mais funções, mas essas são as principais. Então, nesse vídeo de hoje, nesse tutorial, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre as fórmulas e exemplificar as fórmulas principais que eu considero, né, que são as básicas e que todos devem saber, que é a fórmula de soma, de contar, de média, de mínimo e de máximo, certo? Então, vamos lá acessar o nosso Portal Office. Detalhe, vou fazer no Portal Office devido à parceria da Microsoft com o Instituto Federal, né, e por isso a gente utiliza nas nossas aulas e tudo mais, mas fique à vontade de praticar essas fórmulas no Google Planilhas e outros editores de planilhas que você tenha disponível no seu computador. Então, vou logar aqui no meu Portal Office, o meu já está permitido para logar automaticamente, né? Vamos aqui no Excel. Vou criar uma nova planilha em branco para nós exemplificarmos. Vamos lá, se sua internet estiver legal, certamente vai ser mais rápido, né? Enfim, primeira coisa que nós temos que entender, eu já fiz alguns vídeos falando sobre a estrutura, a área de trabalho de uma planilha eletrônica, não vou me ater a esses detalhes novamente, né? Como exemplo, eu vou escolher a célula E5. E primeira coisa que nós temos que entender sobre fórmulas é o seguinte: toda fórmula no Excel, eu vou falar Excel, mas entenda planilhas eletrônicas, que é a força do hábito. Toda fórmula de uma planilha eletrônica, ela se inicia com o sinal de igual. Ou seja, eu posso fazer isso aqui, ó, 1 mais 1 é um texto, né? 1 vezes 2 é outro texto. Porém, para o Excel entender que não é um texto que eu quero, e sim uma fórmula, eu devo colocar o sinal de igual, certo? Sinal de igual, abro parêntese e aqui começa a magia, certo? Sinal de igual, abro, fecho parêntese, entre os parênteses que eu vou colocar os valores que eu desejo. Por exemplo, posso colocar igual, abre parêntese, 1 mais 1 para 2, pronto. Está feita uma fórmula, certo? Igual, abre parêntese, 2 vezes 2, 4, outra fórmula, certo? Porém, evidentemente, obviamente, não é recomendado a gente utilizar valores estáticos igual eu fiz aqui, ó, 1 mais 1, porque fica estático, isso aqui nunca vai mudar, o 1 nunca vai deixar de ser 1. Então, como exemplo, vou colocar um exemplo aqui, ó. Nome do devedor, é uma planilha de contas a receber, e valor da conta. Vou arrastar para cá para facilitar isso. Vou colocar aqui Flávio, valor 10. Flávio de novo, valor 15. Flávio de novo, valor 20. Vou colocar Flávio, porque se eu colocar um nome aqui, vai achar que alguém que é o devedor, né? Mas tudo bem. Vou colocar outros valores aqui só para a gente exemplificar. 30, 40, vou colocar 5, pronto. Então, dado esses valores aqui da minha planilha de contas a pagar, contas a receber, compra de supermercado, né? Você quer às vezes somar ali o total da sua compra, né? O que nós vamos fazer? Vamos utilizar esses valores como base, como referência para a nossa fórmula. Poderia também fazer isso aqui, volto a repetir. Não sei porque toda hora eu estou fazendo isso, mas enfim, eu poderia fazer 10, mais 15, mais 20, e assim por diante, dar um Enter e ele somar. Mas repare que esse 10, ele sempre vai ser 10. Eu estou querendo dizer que esse 10 aqui, né? Aqui na minha fórmula, e detalhe importante, quando eu clico aqui no valor, não sei se vocês observaram, eu vou clicar no 45. Na barra de endereço eu consigo ver a fórmula, certo? Então, fazendo o mesmo procedimento, clicando no valor, analisando a nossa fórmula, isso aqui é justamente para analisar a fórmula, né? Às vezes dá um erro, alguma coisa. Esse 10, eu quis dizer que é esse 10. Esse 15, eu quis dizer que é esse 15, né? Só que ele, dentro da fórmula, ele nunca vai mudar. Aqui eu posso mudar, eu vou colocar aqui
sei lá, 2. Mas aqui, ó, continua 10. Aqui eu vou colocar 5. Mas na fórmula continua 15. Então o que nós temos que fazer? Em outras videoaulas eu já expliquei isso, né, que nós devemos utilizar não o valor da célula, mas sim a referência da célula, o nome da célula, quando eu quiser fazer qualquer fórmula. Então, o que eu devo fazer? Igual, abre parêntese, agora sim eu vou pegar B2 mais B3 mais B4 e assim por diante. Vou pegar só até aqui, tá bom. Vou fechar parêntese, somou, deu 27. Vamos analisar a fórmula, ó. B2, B3, B4, ou seja, eu não quero usar o valor, eu estou utilizando a célula. Isso quer dizer que se eu vier aqui fazer 10, ele já somou para mim, ó. Já atualizou, tá vendo? Se eu vier aqui por 15, já atualizou, ó. 10 mais 15, 25 mais 20, 45. Por que ele atualizou automático? Porque eu utilizei as células e não o valor das células. Então esse é o princípio básico de uma fórmula. Igual a parêntese utiliza a referência dos valores e não o valor propriamente dito. Certo? Isso aqui é uma fórmula, uma forma de você utilizar as fórmulas. Você pode igual a parêntese, coloca uma célula mais, menos, subtrai, multiplica. Porém, o próprio Excel, a planilha eletrônica, ela te permite já algumas fórmulas, digamos, pré-definidas, né? Que está aqui nesse sinalzinho aqui, ó, nesse autossoma. Quando eu clico aqui na setinha para baixo, eu tenho as 5 principais, né? E aqui ele me dá uma opção de mais funções. Vamos utilizar como exemplo essas 5 principais. O que acontece? Primeiro passo para a gente utilizar uma fórmula do Excel, de uma planilha eletrônica, é selecionar, ó, eu vou clicar, segurar e arrastar para baixo ou para o lado, onde você queira, e a célula que eu parar, a última, é a que vai receber o resultado da operação que eu vou executar. Por exemplo, se eu quero somar, a última célula vai receber a soma. Se eu quero contar, aqui é a célula que vai receber a soma. Se eu quero calcular a média, a última célula, no caso a B9, vai receber o total, o resultado dessa ação que eu executar, certo? Então, simples. Vou clicar aqui na setinha e vou clicar em Sum. Olha lá, ó. Sum em inglês significa soma, né? Automaticamente, ele colocou o resultado na B9. Vou clicar na B9. Olha o que esse cara fez para mim. Ele preencheu automaticamente uma fórmula, que é a fórmula do Sum, que diz que dado o intervalo de células, ele soma para mim esse intervalo. Repare que ele colocou assim, ó, B2, né, aqui B2, automático, certo? 2 pontos, B de bola 8. Basicamente, vamos colocar aqui, vamos colocar na mão, igual sum B2, 2 pontos, B7. Vamos pôr B8 igual estava. Fecha o parêntese. Vou dar um detalhe, hein? Ele colocou automático aquela hora, agora eu digitei na mão. Coloquei na mão. Vou dar Enter, o mesmo resultado. Vamos observar que algo diferente aconteceu. Eu tive que colocar esses 2 pontos aqui, ó. Por quê? 2 pontos aqui no Excel indicam um intervalo, ou seja, um intervalo de células. Ou seja, eu tenho uma célula inicial, 2 pontos, a célula final. Ou seja, ele compreende a mesma coisa de ter feito isso aqui, ó. Ele seleciona todo esse intervalo entre B2 e B7. Ele pega todas, certo? Então, sempre que você vê essa estrutura, uma célula, 2 pontos, outra célula, indica que ele está selecionando ou pegando todos os valores entre a célula inicial, B2, e a célula final, B8, certo? Se eu colocar assim uma vírgula, olha o que acontece. Ele não pega um intervalo, ele pega um e o outro, certo? Então ele pegou o B2 mais B8. No caso do 8, do B8, não tem nada, então ele não somou com nada. Só fechar minha janela que está chovendo aqui. Então, ele somou
o 10 com nada, então deu nada. Então o que acontece? Mas vamos voltar aqui, vamos deixar os 2 pontos, certo? Então basicamente uma fórmula do Excel, para você fazer uma fórmula, você tem que colocar o igual, o nome da fórmula, igual no nosso caso é o sum, abre parêntese, o intervalo de células que você quer. No caso, B2 até B8. Por que até? Porque eu utilizei os 2 pontos, ou seja, ele vai pegar todas as referências, todos os valores. Se eu colocar a vírgula, ele pega a primeira e a última, certo? Então, essa aqui é a soma, certo? Essa é a soma. No caso, agora vamos fazer aqui, selecionar, e vamos vir aqui em average, ou média, em inglês seria média. Detalhe, o que eu fiz? Selecionei tudo, coloquei, detalhe, vamos fazer diferente, vamos colocar aqui, só até aqui na B16, vou fazer a média de novo, tá lá, ó, ele colocou na B16 o resultado da média. O que é a média? Vamos analisar primeiro, né, a fórmula. Então, clicando aqui, vamos na barra de endereço, ele automaticamente, o Excel colocou para mim, igual average B2, que é a célula inicial que eu quero, 2 pontos, ou seja, até B15, até aqui, ó, certo? Então, isso significa que qualquer valor que estiver entre B2 e B15, ele vai calcular aqui para mim, ó. Tá vendo que tá tudo em branco? Mas a fórmula compreende esse em branco também, por causa disso aqui, ó, certo? Então, olha aqui, ó, vamos colocar na B10, vou chutar um valor, 10, olha lá, 18,57, na 11 vou colocar 4, 16,75, certo? Então, automaticamente ele já computou aqui as brancas também, as brancas estão preparadas para receber valores e serem atualizadas aqui. Agora, se eu colocar assim, ó, B2 até B4, vamos pôr, deu 15, ele pegou só esses 3, certo? Ele desconsiderou todo esse resto aqui, ó, na fórmula, no resultado da fórmula, certo? Por quê? Por causa do intervalo. Entenderam a lógica? Então, detalhe, o que é a média, né? É a somatória de todos os valores desse intervalo dividido pela quantidade total, certo? Então, fizemos aqui a média. Agora vamos fazer aqui também o count numbers, ou seja, o count numbers basicamente é contar quantos valores preenchidos ou válidos que tem no intervalo. Aqui deu 6, ou seja, de B2 até B8, quantos valores válidos, ou seja, preenchidos tem? 6. A B8 não tem, então ele não contou, certo? Eu poderia fazer igual. Ó, tá vendo aqui, ó, quando eu vou digitando, ele já me dá as dicas, tá vendo, ó, de o que eu quero fazer. Eu quero o count, tá? Duplo clique, aí ele me pergunta aqui, ó, quais são os valores que você quer? Que eu vou clicar, segurar e arrastar, ó, clica, segura e arrasta, fecha o parêntese, enter, deu os mesmos 6. O que eu quis dizer aqui para vocês é que você pode vir, ou você pode vir aqui e colocar automaticamente, né? Automaticamente vamos analisar aqui, ele coloca para você o count, ou você coloca manualmente. Só que para você colocar manualmente, você já tem que ter vivenciado muito o Excel para você ter decorado as fórmulas do count, do sum, do min, do max e etc e tal, certo? Então você tem essas duas opções, ou escreve manual ou vai aqui no autossoma, né? No autossoma e verifica a fórmula que você quer utilizar, certo? O WhatsApp que está ativo, deixa eu fechar ele aqui justamente para não atrapalhar. Então, vamos aqui finalizar, vamos pegar mais essas duas aqui, que é o max e o min. Basicamente, o max e o min, ele pega dado o intervalo de células, ele verifica quem que é o valor máximo e quem que é o valor mínimo, certo? Então, vou selecionar o intervalo, vou clicar em max. Então, nesse intervalo de B2 até B8, quem que é o mínimo é o 40, certo? E ao contrário, vamos fazer o min. Tá aqui, o mínimo é o 5, certo?
o valor mínimo. Vamos analisar aqui, ó, então é igual min dado o intervalo. Vamos pegar o max aqui, olha lá, igual, eu dei Ctrl Z para voltar, certo? Então, igual max dado o intervalo, ele verifica também. Então, nós temos a fórmula do min do max, certo? Que verifica o valor máximo e o valor mínimo, certo? Então, pessoal, basicamente, esse vídeo foi para mostrar para vocês como que funciona, como que se trabalha com fórmulas no Excel. E, detalhe, um resumo, né? Você trabalhar com fórmulas no Excel não basta você vir e digitar. Você tem que colocar o sinal de igual, aí sim você começa a sua fórmula. Pode ser a fórmula mais complexa do mundo, mas ela vai ter que ser iniciada com o sinal de igual, certo? Então, aí detalhe, eu já falei em outros vídeos, mas enfim, volto a repetir, você pode organizar a sua planilha aqui. Uma fórmula calcula valores de contas a pagar em uma planilha. Outras fórmulas calculam valores de contas a receber em outras planilhas, ou seja, você vai se organizando da forma que você quiser, certo? Então, pessoal, basicamente esse vídeo foi para mostrar para vocês essas fórmulas principais, como eu faço uma fórmula, para que ela serve, né? E agora basta você praticar, você, entre aspas, fuçar aí na sua planilha eletrônica, né? E praticar cada vez mais para que você passe com o tempo a não depender disso aqui, ó, das funções, digamos, para colocar a função automática. Eu confesso para vocês que sempre que eu uso Excel, eu sempre vou aqui, porque eu nunca decorei, né? Porque é muito fácil, muito prático, né? Mas aí fica a critério de vocês, de quem for utilizar, certo? Então, pessoal, um abraço a todos, esse foi o vídeo de hoje, nos vemos nos próximos vídeos e até mais.